A mídia inteira só fala do golo de Bobby Charlton ontem. Os jogadores do Real Madrid, o treinador, as páginas, até os jornais e o Ancelotti já disse que o Endrick tem um potencial muito grande. Situação do golo mostrou que ele tem uma habilidade de ser muito rápido, bom controle, tem uma qualidade incrível e é um avançado de área porque é perigosíssimo. Jornais de Espanha só falam que o Endrick roubou o dia do Mbappé e hoje à noite ainda tem vídeo a falar como o Endrick desabafou sobre isso, então se inscreve no canal. Mas vamos lá lembrar, os tempos em que o Endrick estava na seleção, o Neto preveu que o Endrick teria estrela. O Neto sempre está adiantado sobre tudo. O tempo em que o Endrick entrou, marcou 2 golos importantíssimos na seleção. O Neto já falou sobre esse futuro que aconteceu hoje. Se liga só nisso e na opinião inteira das redes sociais. É o seguinte, ó, eu tava pensando, se o Abel Ferreira, ele errou tanto com o Endrick na Libertadores, se tivesse colocado o moleque pra jogar, tinha ganho a Libertadores. E nós falamos aqui, acho que o Souza falou, não sei se o Veloso falou também, e ele errou profundamente nisso. Esse moleque é um moleque extraordinário. Eu já disse isso e vou repetir de novo. Eu respeito as pessoas que têm uma visão diferente de mim. Estava pensando hoje isso antes de vir aqui conversando com o Cascão. Eu acho que hoje você tem muito mais mulheres comentando futebol, você tem muito mais jovens comentando futebol. Se pensar na minha época, na época do Veloso e do Gilberto Costa, os comentaristas eram outros, né? A visão do futebol era outra. Hoje é uma visão diferente, eu entendo isso, mas eu tenho muita coisa que não dá para concordar. Quando comentaristas, homens ou mulheres, não importa qual é, né? Fala assim, não, o Endrick tem que maturar ainda, tem que jogar... Não, não precisa. Não precisa. Quando eu vejo as pessoas dizendo, e a gente estava conversando aqui do Rodri, né? Rodri, que joga no Manchester City. Você já viu esse volante jogar bola? Cara, esse cara não é que ele é jogador moderno, ele é jogador antigo. Porque ele joga daquilo que a gente sempre gostou de ver, volante que toca a bola, que vai pra cima. Em relação ao resultado, é muito legal pro Dorival Júnior ter... não perder os 2 jogos, não tomar uma goleada, não ser pressionado, porque o que o Tite fez em 2 Copas do Mundo foi uma das vergonhas. Voltando pro Endrick, meu irmão, o Vinícius Júnior tá jogando bem? Não. Mas olha o que fizeram com esse menino, olha o que fazem com ele, olha o que o Chilavert disse agora, o Chilavert, esse imbecil aí, esse paraguaio imbecil. O que ele disse, ô Nonato, cara, ô Nonato, pô, tem uma admiração por você em relação ao que você representa no La Corunha, o que você jogou. Pô, você falou uma besteira dessa. Você tá de brincadeira, cara. O racismo tá em todos os lugares. Mas não são todos os espanhóis, são racistas, não são todos os brasileiros, não é nada disso. Mas a gente tem que bater forte. O menino não tá jogando bem. E não tá, as pessoas precisam cuidar dele. Aí quando a gente vê um Endrick, entra contra o Wembley, caixa. Entra contra a Espanha, caixa. Só 2 jogadores fizeram isso antes de 17 anos. Pelé e Ronaldo. E ele agora. Esse moleque vai ser melhor que o Romário, vai ser melhor que o Ronaldo. Pra mim, eu vou dizer o porquê. Talvez ele não tenha a mesma habilidade do Romário dentro da área. Porque o Romário é monstro. O Ronaldo de arranque, talvez. Mas ele tem tudo que os 2 não tinham. Olha o que ele tem. Perna esquerda, perna direita, velocidade, faz gol de cabeça, força física e uma coisa que é primordial nos tempos de hoje, não no meu, porque eu gostava de zona, gostava de beber, eu ia pro bagaço, eu fazia tudo que era de errado. Mas ainda joguei, hein? Fiz quase 250 gols. E ainda fui campeão paulista, Supercopa, brasileiro, né? Fazendo gol, decisivos, né? E com tudo isso que eu fiz, mas vocês não vão ter condição de fazer isso. A jogada. O Endrick pode muito mais do que ele fez ontem. Eu acho que o cenário, estreia da seleção fora de casa, Inglaterra, tudo isso dá um peso. Mas não acho que o Endrick tenha mostrado ontem, até porque não jogou tanto tempo assim, aquilo do que ele é capaz. Ele é capaz de fazer muito mais do que ele fez ontem. Acompanhou a jogada, fez um gol, teve todos os méritos, porque, repito, se ele não estivesse em campo, talvez ninguém acompanhasse o Vinícius, que perdeu a chance. O Vinícius desperdiçou a oportunidade diante do Pickford, do goleiro. Depois ele teve uma outra chance que ele parou no goleiro inglês, né? Então, nem assim, analisando friamente, não acho que ele tenha... Esquece o cenário, o jogo, o ambiente. Ele não jogou tão bem, ele pode fazer muito mais do que isso. Ele é muito mais bola do que isso. Eu acho que assim, o gol tudo tem um peso, a importância, mas a atuação nem foi tão brilhante. Se você olhar, o Endrick pode fazer muito mais do que isso, né? Tanto que ele teve 2 chances, uma ele fez, a outra ele acabou não aproveitando. Eu acho que ele pode jogar muito mais bola do que isso. Mas o peso de ter feito o gol nesse cenário aos 17 anos, isso é muito relevante. O garoto está sendo preparado para ser o que ele está se transformando desde cedo, né, gente? Não é nada é surpreendente. Ele vem sendo trabalhado para isso
não é de hoje. Como o Neymar também foi preparado desde menininho para ser o Neymar. A grande questão é que o Neymar depois não virou aquilo que se imaginava. O Neymar, melhor do mundo, o Neymar que ia levar o Brasil a conquistas, isso não aconteceu. Aliás, o Brasil, com o Neymar, perdeu a Copa América e, sem Neymar, ganhou a Copa América, das últimas que disputou. E na Copa do Mundo, o Brasil ficou pelo caminho, né? Com o Neymar ou sem Neymar. Né? Lembrando que no 7-1 ele não estava em campo. O Endrick talvez possa escrever uma outra história. Não sei se vai ter um nível, né, midiático e tal do Neymar, mas mais importante do que isso é que ele jogue bem, cada vez melhor, e eu acho que isso vai acontecer naturalmente, né, porque ele já mostrou. O Palmeiras ganhou um Campeonato Brasileiro que não ganharia sem ele. Eu acho que isso tem mais relevância analisando o potencial do jogador do que o que ele fez em campo ontem. Ou seja, ele já fez mais, isso que eu quero dizer. Agora, é óbvio que o peso de ter feito um gol, manchete dos jornais lá na Espanha, é óbvio, né, os jornais madridistas estão destacando e tal, isso tem uma relevância absurda, evidentemente, e acho que isso foi muito bom para ele, inclusive. Ele vai chegar com mais força, né, quando se transferir, e vamos ver se o Dorival vai colocá-lo para jogar. Eu acho que essa vai ser a grande curiosidade, especialmente que tem um jogador ali, porque eu acho que assim, se sair ninguém vai... O Real Madrid está falando de emprestar o Endrick, coisa até que eu trouxe a apuração de que dentro do Real Madrid isso não se fala. Vale lembrar, quando o Vinícius Júnior chegou, a primeira vez que ele entrou em campo foi no dia 29 de setembro. Quando o Rodrigo chegou, a primeira vez que ele entrou em campo foi no dia 25 de setembro. E o Endrick já entrou em campo dia 25 de agosto, um mês antes em relação aos dois brasileiros também comprado muito jovens, e agora já fez gol logo na estreia, fechando uma vitória que já estava garantida para o Real Madrid. Então, assim, o tempo para o Endrick parece ser relativo, tamanha às vezes que ele cortou o tempo, tamanha às vezes que ele foi precoce, tamanha às vezes que ele conseguiu relativizar a pouca idade ou a pouca experiência. Isso faz parte da situação dele. Mas mesmo assim, as coisas podem precisar ser feitas com calma com o Endrick, porque o Endrick está chegando num Real Madrid, o Endrick está chegando num time pronto, está chegando num time atual campeão da Champions, está chegando num time atual campeão espanhol, então pode ser que demore um pouquinho. Hoje não demorou. Hoje o Ancelotti colocou ele em campo num cenário muito bom, entrou aos 41 do segundo tempo, substituindo o Mbappé, com o jogo ganho, e ele desabrochou e ele fez um belo gol. Antes tinha entrado numa jogada ali que ele deu um carrinho para fazer a marcação na saída de bola do Valladolid. Depois foi acionado pela ponta direita ali. O Modric meteu uma bola para ele em profundidade, a zaga cortou no último momento. E na terceira ação ofensiva ele fez o gol. Então assim, calma. Não quer dizer que o Endrick ficar sem jogar, que ele não está funcionando. O Endrick não sair do banco, não quer dizer que o Real Madrid não está gostando. Não, as coisas podem ser feitas com calma. As coisas podem ser feitas a seu devido tempo.